Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. O programa Empresas e Profissionais do Paraná, o IPESEC, a PAPCAM e agentes realizadores da 4ª Conferência Nacional, que fala sobre meio ambiente, alimentos saudáveis e saúde humana, juntamente com os nossos parceiros de apresentação, professor Jairo Torino Penac e Valteir Galdino da Nóbrega, convidamos agora Silvio Barros, engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental e sanitária. E o tema é microfazendas urbanas. Bem-vindos a mais uma sessão da 4ª Conferência de Meio Ambiente, Alimentos Saudáveis e Saúde. E eu quero agradecer aqui ao IPESEC e à PAPCAM pelo convite para essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês algumas informações e algumas experiências sobre um assunto interessante, um assunto que ainda é um pouco novidade. São as microfazendas urbanas, a comida que vem da própria cidade. Esse é um assunto que está se tornando cada vez mais presente nas aglomerações urbanas hoje em dia, e principalmente porque o mundo precisa avançar na Agenda 2030 da ONU. Nós precisamos alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável para que haja possibilidade de manutenção da vida humana nesse planeta. Se as coisas continuarem do jeito que estão, nós estamos ameaçados de inviabilizar a vida humana no planeta Terra. E, para isso, é um desafio conjunto. Todos nós vamos precisar avançar nos tais dos ODS. E quando a gente fala de produção agrícola, de agricultura urbana dentro das cidades, isso tem um impacto muito grande nos ODS. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, tudo que envolve este tema dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, se a gente está falando em produzir alimentos, comida, dentro da cidade, então estamos falando de ODS 2, com certeza, que é a erradicação da fome, mas do jeito que a gente organiza, por exemplo, as hortas comunitárias no projeto que nós fizemos aqui em Maringá, ele é diretamente voltado para atender populações em elevada vulnerabilidade social. Ou seja, nós estamos trabalhando também a erradicação da pobreza. Dentro desse contexto, produção de alimentos saudáveis, orgânicos, sem agrotóxicos, nós estamos envolvendo o ODS 3, que é saúde e bem-estar. Vamos avançando para o ODS 8, porque a gente vai estar preparando pessoas para aprender a produzir, ter um trabalho digno e, com isso, ter renda, uma renda adicional. Portanto, está na área do trabalho e do crescimento econômico. Redução de desigualdades sociais, claro, a gente tem pessoas em extrema vulnerabilidade e nós passamos a dar a elas uma condição um pouco melhor. Portanto, estamos também contribuindo para o alcance do ODS 10. Cidades sustentáveis. Claro, uma cidade que é capaz de produzir seu próprio alimento está contribuindo para a sustentabilidade. Até porque nós estaremos reduzindo os impactos da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, no transporte que traz os alimentos para dentro da cidade. Consumo e produção responsáveis. Se a gente vai produzir alimentos sem agrotóxicos e vai vender esses alimentos para pessoas da própria comunidade, dentro de um processo em que nós estamos diminuindo os impactos negativos e aumentando os impactos positivos em relação à saúde e pessoas ajudando outras que precisam dentro da comunidade, a gente também está atingindo o ODS 12 e, com isso, nós estamos contribuindo também com o clima, porque as mudanças climáticas são consequência das emissões de gases de efeito estufa, por isso que
tem provocado essas mudanças malucas que a gente tem visto por aí. As cidades, os aglomerados urbanos, são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa no planeta Terra. Estão nos aglomerados urbanos, dentro das cidades. Portanto, se nós trabalharmos no sentido de diminuir essas emissões, e, claro, produzir alimentos dentro da cidade ajuda a diminuir as emissões, nós estaremos, de alguma forma, contribuindo para o combate às mudanças climáticas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ODS impactados num projeto só. Um programa que produz todo este benefício para a sociedade. Importante a gente considerar que, e vamos ver isso aqui no final da nossa conversa, que este projeto nós implantamos aqui em Maringá, claro, com o nome de hortas comunitárias, mas ele vem avançando no mundo com muito mais tecnologia, com muito mais conhecimento científico, e não apenas dentro de um projeto social, dentro de um projeto ambiental, que implanta essas hortas em terrenos baldios, terrenos que às vezes estavam se tornando espaços para crescimento de vetores de doenças, carrapatos, baratas, alguns insetos, cobra, escorpião e daí por diante. Esses terrenos agora são utilizados para a produção alimentar. E olha só que coisa interessante. Aqui tem algumas imagens das hortas comunitárias de Maringá. Olha como isso muda completamente a maneira como esses terrenos se apresentavam como um problema para a população, e agora são uma solução. Famílias de vulnerabilidade social dentro do bairro onde a gente vai fazer a horta, ocupando um terreno baldio, terreno público ou mesmo terreno privado, que é cedido por um tempo para que a gente possa implantar as hortas, nós estamos com isso atendendo pessoas que moram na vizinhança, estão em vulnerabilidade social e, de acordo com o tamanho da família, eles recebem 1, 2, 3, 4 canteiros para que possam produzir, ter alimento suficiente para eles e o excedente eles podem vender. Aqui em Maringá, nós já estamos alcançando aí a casa de 1.200 famílias beneficiadas com as hortas comunitárias, e com isso estamos produzindo alguma coisa na ordem de 320 toneladas de alimentos saudáveis, hortaliças, legumes, dentro da cidade, com todos esses benefícios sociais, ambientais, econômicos e também para o bem-estar das pessoas. Esse projeto acabou ganhando vários prêmios e demonstra o quanto é possível a gente efetivamente construir essas parcerias. E um exemplo que foi muito interessante, a gente conseguiu aqui fazer uma parceria da horta comunitária com as empresas de energia elétrica, quando elas têm aqueles linhões de alta tensão que passam dentro da cidade. Eles têm que manter limpo a parte de baixo da linha de alta tensão. E uma das coisas que a gente conseguiu com a Eletrosul, por exemplo, foi uma parceria onde a Eletrosul colocou a cerca, o alambrado, nos ajudou com o poço artesiano e viabilizou a implantação de hortas dentro do espaço que era a responsabilidade deles cuidar. Isso é um programa dentro da Eletrosul e depois isso avançou para também a Copel fazer a mesma coisa. Então está aqui uma solução interessante e com isso a gente está produzindo comida saudável para a população e resolvendo problemas. E mais interessante, essas pessoas em alta vulnerabilidade social que são contempladas com os canteiros das hortas não necessariamente conhecem de agricultura. E aí, os alunos da universidade, das escolas que têm cursos de agronomia, colocam esses alunos para cumprir as suas horas acadêmicas complementares, que são obrigatórias para a conclusão de qualquer curso, na assistência técnica para as hortas comunitárias. Então, os alunos vão fazer o seu estágio prático, a sua contribuição para que a gente possa ter aí uma solução interessante para todo mundo. E mais interessante, existem empresas dentro da nossa cidade que produzem, que têm resíduos orgânicos.
na produção, por exemplo, um frigorífico. O frigorífico abate o gado e aí fica o rumen do boi, que é as entranhas do boi que ainda tem o capim que não foi processado, não foi ruminado. Aquele resíduo é muito rico para a compostagem, para a produção de adubo que vai ser usado nas hortas, como outros tipos de resíduos de outras empresas alimentícias, empresas cerealistas, que podem ser processados e transformados em adubo. Então, essas empresas que antes tinham que pagar para destinar o seu resíduo em algum lugar, em algum aterro sanitário licenciado, tinham que pagar o transporte e a destinação, agora eles entregam esses resíduos lá no centro de compostagem da prefeitura e é produzido o adubo que vai alimentar todas as hortas da cidade. A gente resolve também um problema para determinados tipos de estabelecimentos industriais. É uma consolidação de soluções interessantes para todo mundo. Esse conceito, como eu disse, ele está se tornando cada vez mais popular, mas sofisticado também. Isso que vocês estão vendo aqui é uma fazenda urbana em Curitiba. Aliás, o nome é Fazenda Urbana de Curitiba mesmo. Fica próximo de um mercado e os restos de comida deste mercado de frutas e verduras são processados aqui dentro e transformados em composto orgânico que vai adubar todos os canteiros. Esta fazenda urbana não é para necessariamente produção de alimentos, mas é um estabelecimento de ensino, de treinamento, de capacitação. Eles têm diversos tipos de canteiros, feitos com os mais variados materiais, com os mais diferentes formatos, inclusive canteiros feitos de alvenaria, canteiros feitos de tábua, de telha, de uma série de produtos. Esses canteiros aqui são específicos para pessoas cadeirantes, para eles poderem também plantar. E aqui eles têm todo um demonstrativo de como fazer uma horta num espaço que está impermeabilizado, ou seja, na laje de um prédio, ou num estacionamento, num espaço que já está com asfalto, está com calçamento e, portanto, não tem terra. Lá na Fazenda Urbana de Curitiba, as pessoas aprendem como fazer os canteiros, como produzir uma série de hortaliças, de frutas, como fazer a conciliação de ervas medicinais com alimentícias, de maneira que um tipo de erva medicinal, por exemplo, pode ser o agente que vai proteger a comida de pragas, de insetos. Eles ensinam como fazer toda essa produção conciliada e integrada, e com isso as pessoas podem reproduzir nos seus espaços privados, ou em escolas, ou mesmo em terrenos baldios para hortas comunitárias, todo esse conhecimento acumulado. Quem tiver a oportunidade de ir a Curitiba, eu recomendo, vá lá no Cajuru visitar a Fazenda Urbana. Não é apenas um lugar bonito, mas é um lugar muito especial. Eles têm sala de aula, eles têm um viveiro para a produção de mudas, a produção do composto, e eles ensinam como é que se faz tudo isso. E além disso, tem também todo um processo de treinamento e capacitação para apicultura. As abelhas também estão lá como parte desse projeto, porque elas vão, obviamente, ajudar a polinizar e turbinar essa produção. A Fazenda Urbana de Curitiba talvez seja a melhor referência do tipo no Brasil, e agora a ideia é que este modelo seja reproduzido em várias outras cidades, criando o mecanismo de informação, de instrução, para que esse projeto se multiplique. Mas a realidade dos fatos é essa. Estão crescendo as fazendas urbanas verticais no mundo também. Prédios com fazendas verticais. Já existem várias, inclusive no Brasil, e elas estão ocupando o telhado dos prédios, estão ocupando barracões dentro da cidade que estavam subutilizados e se transformando em espaços de produção de alimentos.
Essa aqui, por exemplo, é a Pink Farm, lá de São Paulo. Primeira fazenda vertical de São Paulo, do Brasil, que está funcionando já produzindo uma quantidade muito expressiva de alimentos, e chama Pink Farm por causa da iluminação. A iluminação é especificamente dosada na proporção correta para transformação do gás carbônico em material orgânico através da fotossíntese. Essas fazendas mantêm uma iluminação permanente. Na natureza, a gente sabe que quando não há luz, não há fotossíntese. Portanto, as plantas absorvem gás carbônico, transformam em material orgânico, emitem oxigênio quando existe luz por conta do fenômeno da fotossíntese. Quando escurece, a planta faz o inverso, ela absorve oxigênio e emite gás carbônico. Essas fazendas verticais estão dosando a iluminação artificial de tal maneira que a planta sempre esteja absorvendo gás carbônico e transformando em matéria orgânica, reduzindo significativamente o tempo da produção. Então você produz o alimento num prazo muito mais curto. Só que essa iluminação não é a luz branca que a gente está acostumado, nem é a luz amarelada do sol, ela é uma luz artificialmente construída para produzir esse impacto. Ela é cor-de-rosa e por isso a fazenda chama-se Pink Farm. Mas existem lugares, como é o caso de Singapura. Singapura, como vocês sabem, é uma ilha muito pequena, mas com uma população muito grande. O espaço físico deles é muito pequeno, eles têm que importar tudo, até a água, porque não tem água natural suficiente para toda a população. Então, até a água eles precisam importar. E, no caso de Singapura, eles estão hoje sendo autossuficientes usando fazendas urbanas, fazendas dentro da cidade, fazendas, inclusive essas verticais também, que estão conseguindo alimentar a população. Aqui no Brasil, a gente tem algumas experiências interessantes. Em São Paulo, o Shopping Eldorado ganhou o prêmio já por fazer na laje superior, lá no telhado do shopping, uma fazenda urbana. Eles recolhem o material orgânico da praça de alimentação, as sobras de comida, tem um processo de compostagem lá no telhado do shopping, eles preparam o composto orgânico. Com este composto orgânico, eles têm uma horta, e vejam que a horta, como é tudo impermeabilizado, né, uma laje lá em cima, então eles têm que ter uma horta diferente. E olha que coisa mais linda, olha que maravilha a horta do Shopping Eldorado, já ganhou vários prêmios, e produz alimentos que são dados aos funcionários. Os funcionários levam verdura para casa, eles trabalham também voluntariamente na horta, e com isso a gente tem um exemplo muito interessante de fazenda urbana, de produção de alimentos dentro da cidade, numa cidade como São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul. Dizem, uma cidade completamente poluída, uma cidade impossível de se viver, e está aí um belíssimo exemplo de como um shopping conseguiu produzir alimento dentro da cidade. Mas isso está se proliferando no mundo todo. E aqui a gente vê que em vários lugares do mundo estão se produzindo verduras, frutas, está se produzindo ervas para tempero e ervas medicinais no telhado dos prédios, o famoso telhado verde. Só que o verde não é apenas plantar uma grama ou colocar algumas flores. Em vários lugares estão sendo produzidos alimentos. E uma coisa interessante que a gente tem visto em alguns lugares você vê que a horta ela é efetivamente preparada para a produção em larga escala. Diversos tipos, inclusive hidropônicos, diversos tipos de mecanismos de produção disponíveis dentro da cidade, gente, no coração da cidade. É muito importante que a gente aprenda e pratique a produção de alimentos, as fazendas urbanas, porque isso vai se tornar cada vez mais um desafio para a sociedade humana. Produzir comida vai ser muito difícil.
a concentração de atividades humanas nas cidades e, consequentemente, de pessoas em vulnerabilidade social, precisando de comida, precisando de trabalhar, faz com que a gente consiga conciliar tudo isso num projeto muito interessante e que vem se multiplicando em diversos lugares do mundo. A cidade de Detroit, ela viveu o boom da indústria automotiva e depois sofreu uma quebradeira impressionante. Muitas indústrias fecharam, foram embora, e a cidade acabou entrando num ritmo de abandono. Uma das coisas que a cidade de Detroit fez foi ocupar espaços que ficaram vazios com fazendas urbanas, com produção de alimentos. E acabou se tornando uma das referências mundiais em produção de alimentos no perímetro urbano, que está sendo copiado em vários outros lugares. Eles desenvolveram toda uma tecnologia, uma metodologia para isso, envolvendo pessoas que ficaram desempregadas, envolvendo pessoas que não tiveram mais alternativa econômica. E olha o tamanho das fazendas que estão sendo construídas, estão sendo operacionalizadas dentro de Detroit, dentro da cidade. Esses exemplos vão cada vez se tornando mais comuns e vão sendo cada vez mais copiados no planeta. Só que a maior referência de produção de alimentos no espaço urbano do mundo está aqui no continente americano. Na verdade, está no Caribe. A cidade de Havana, em Cuba, se tornou a maior referência do mundo em de produção de agricultura urbana. Segundo os dados estatísticos, perto de 90% da produção de alimentos, de hortaliças, que atendem a população de Havana, mais de 2 milhões de pessoas, é produzida dentro da cidade, ocupando terrenos públicos, privados. É um projeto que vem se tornando cada vez mais referência de aprendizado para o mundo inteiro. É a oportunidade das pessoas trabalharem, produzirem, se alimentarem e, com isso, combaterem as emissões de gases de efeito estufa e os impactos negativos que esse processo todo tem quando a gente produz coisas em outros lugares muito distantes e elas acabam vindo parar na nossa mesa. Aliás, esse é um exercício interessante para a gente fazer. Eu gostaria de fazer essa provocação para vocês. Todos os dias, na hora de comer, na sua refeição, dá uma olhada no seu prato e tente ver de onde cada alimento veio. De onde veio aquilo? Para você ter uma ideia do quanto que contribuiu em emissões o transporte desses alimentos. Eu, particularmente, sendo vegetariano, eu gosto muito de alguns tipos de comida. E eu tenho que reconhecer, eu gosto muito de grão de bico, de todas as formas possíveis. Eu como grão de bico de qualquer jeito. Só que grão de bico é importado. E cada vez que eu vou comer grão de bico, eu me lembro de todo o impacto que foi produzido para transportar esse grão de bico, sabe lá de onde ele veio até a mesa, até o meu prato. Então, a gente precisa realmente fazer esse exercício e compensar de alguma forma. Então, é muito importante a gente adquirir alimentos ali na horta comunitária, a poucas quadras da minha casa, como uma maneira da gente compensar esse processo. Mas faz o exercício para você dar uma olhada. Pega depois a embalagem do macarrão, do arroz, enfim, daquilo que está na sua mesa e veja de onde veio isso. Aí você vai ter uma noção do quanto é importante a gente começar a produzir cada vez mais perto de onde nós estamos os alimentos que nós comemos. Fazendas urbanas. Claro, nós não estamos falando aqui de criar gado dentro da cidade, mas nós estamos falando sim de preparar o nosso ambiente para a produção de hortaliças, frutas, verduras, legumes, ervas medicinais, temperos, o mais perto da gente. E o mais perto que pode chegar é na sua casa.
Eu agora estou com composteira em casa, tenho minha criação de minhocas, todo o resíduo orgânico, as cascas de frutas, de verduras da minha casa são processadas no meu minhocário, e a terra preta que eu produzo ali, eu planto as próprias ervas que a gente come, salsinha, cebolinha e daí por diante. Gente, eu confesso que tinha uma certa resistência com isso, nunca achei que ia ser uma coisa tão interessante, mas estamos fascinados com essa situação. A minha esposa tinha uma certa restrição, disse, não, isso vai ficar com mau cheiro. Não tem cheiro nenhum. Não tem nenhum impacto negativo. As minhocas são silenciosas, não dão trabalho, não incomodam, não ficam pedindo carinho que nem o cachorro, mas fazem um trabalho fantástico. E este processo vai trazer a produção de alimentos cada vez mais perto do consumo. Consumo responsável, consciente, contribuição para a sustentabilidade do planeta. Fica aqui o recado, o desafio e a provocação, que a gente possa considerar isso cada vez mais e, se possível, compre alimentos produzidos na sua cidade, no seu bairro, colabore com a produção agrícola urbana, porque faz muito bem para o meio ambiente, faz muito bem para a nossa saúde e faz bem para o nosso planeta. Obrigado. Um abraço.